Toninho, tudo de bom aí para você? Um prazer revê-lo novamente. Ô, Toninho, 3 contratações divulgadas aí oficialmente pelo Botafogo. Tem também Wesley Dias, que já vem treinando aí com o Botafogo. Daqui a alguns dias deverá ser anunciado também. Esses 4 reforços já são ideais, pelo que o Botafogo precisa aí para o Campeonato Brasileiro. Tem negociação com outros atletas. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso. Bom dia a todos. Essas 4 contratações, contando aqui com Wesley Dias, que ainda está pendente uma assinatura, entre todos os documentos, nós ainda precisamos, para poder anunciar oficialmente, uma assinatura. Então, está bem perto de ser concretizado, questão de tempo, assim, talvez hoje isso seja feito. São ajustes, né? Eu acho que depois do Paulistão nós fizemos um balanço muito criterioso para que a gente pudesse entender o que poderia ter sido melhor no campeonato. E nós entendemos que esses atletas eles vêm suprir algumas necessidades que nós apresentamos, né? 2 atletas no ataque que tem muita velocidade, tem o drible também, o Jefferson mais que o Regis é um outro tipo de jogo, né? Mais ocupação de espaços, cai para dentro, finaliza, muita mobilidade, leveza. O Jefferson já tem um pouco mais de controle da bola, é um atleta, os 2 atletas vêm para o setor ofensivo, pontualmente. O Wesley Dias vem, caso se confirme a contratação dele, ele vem para substituir o Jean Mangabeira, que não vai ter seu contrato prolongado, né, prorrogado. E o Carlos Eduardo, que vem para o lugar do Alisson Santos, que nós entendemos que talvez fosse mais interessante para a carreira do Alisson dar uma continuidade fora daqui, enfim, ele continua treinando, mas abriu uma vaga ali por decisão nossa, única e exclusivamente nossa, não foi do jogador, não é o jogador que quer sair, é uma decisão nossa. E aí nós precisávamos repor esse zagueiro. Toninho, bom dia. Bom dia. O torcedor às vezes fica um pouco na bronca, porque está chegando o jogador de time que foi rebaixado, ou está chegando o jogador de time que lutou contra o rebaixamento. Esse tipo de situação gera alguma preocupação no momento de contratar em relação aos nomes que chegaram? Eles eram, desde o primeiro momento, os planos A, os alvos principais na busca por reforços, ou foram jogadores que se enquadraram no que você tinha de orçamento agora para contratar? É um pouquinho do perfil, né, dessas contratações, e se o fato dos jogadores, alguns, né, terem vindo de jogadores de times que caíram ou que lutaram para não cair, isso preocupa de alguma maneira? A preocupação é zero, eu acho até bem estranho, não concordo com esse argumento, simplesmente porque é um esporte coletivo. O atleta depende... Pô, eu cheguei à Seleção Brasileira jogando sem ter sido campeão com o Palmeiras. Então, eu sou uma prova disso. Então, assim, o atleta pode vir e performar. Eu não trabalho dessa maneira, imagina. Isso, para mim, aliás, às vezes eu escuto, né? Não é a primeira vez. A gente escuta em várias torcidas, né? Eu respeito, mas não concordo veementemente. Isso tem muito valor em jogadores que, senão o Rivelino não teria sido... O Rivelino nunca ganhou nada no Corinthians, e foi o jogador que foi. Enfim, vários exemplos. Aí eu fico aqui a noite inteira, a manhã inteira, falando sobre isso. Então, o que me interessa é a minha análise, a análise do meu treinador da competição. Ele está à altura da competição, ele encaixa no que a gente está precisando de necessidade, e também, obviamente, gestão séria, encaixa no financeiro. Isso não pode fugir, né? Tem que encaixar no nosso orçamento, que, aliás, quero reconhecer aqui, aproveitando, que o orçamento que foi nos dado pelo presidente Adalberto, pelo Botafogo S.A., para a competição paulista,
foi um orçamento que, na minha expectativa e do jeito que eu trabalho, eu gostaria de ter classificado. Nós tínhamos ferramentas para isso, proporcionadas pelo nosso presidente, pelo Botafogo SE, pela empresa. Então, foi aquém da minha expectativa como profissional sério, com muita experiência e dentro desse mercado, que eu acho que foi o 18º Campeonato Paulista que eu disputei. Já fui campeão, já fui semifinalista como treinador, em 2010, com o Grêmio Prudente, quando classificavam só 4 ainda, né? Tive vários trabalhos numa função, noutra função, como atleta, enfim. Então, assim, eu não estou contente com o meu trabalho nesse Paulista. Não fiquei contente com o resultado. Mas também entendo a dificuldade da competição, as alterações que nós fizemos em dezembro, e, diante do nosso tempo que vocês me dão aqui, eu poderia dissertar um pouco mais sobre isso. Gostaria até, para poder, a oportunidade que eu estou de poder falar com o meu torcedor. Toninho, falando sobre esses ajustes que vocês estão fazendo, mediante a insatisfação com a qualidade do trabalho, eu acho que o dinheiro nem sempre é tudo. Eu acho que ele é importante, mas o encaixe também é uma coisa que faz parte. Às vezes você contrata um jogador que vem de uma boa sequência em outro lugar e ele demora um pouco mais para encaixar, e num campeonato como o Paulistão é mais difícil ainda, principalmente em 2025, com o espaço muito curto que o campeonato teve. O tempo de preparo foi muito pequeno. Agora vocês estão tendo uma margem maior de tempo para poder ajustar o elenco, vocês estão fazendo as modificações que vocês julgaram necessárias. Queria que você contasse para a gente, para o torcedor, se o Botafogo ainda prepara mais algumas mudanças para essa estreia do Campeonato Paulista, da Série B, perdão, para esse começo de Série B, se mais jogadores vão chegar, e se vocês entendem que é necessário a contratação de mais um centroavante para ter ali para rodar com o Alexandre Jesus, ou se do jeito que o Botafogo tem hoje, vocês acreditam que é suficiente para começar essa caminhada? Certo. Deixa eu só pontuar um pouco sobre o campeonato em si. Isso é importante para mim. O Campeonato Paulista, né? Quando você monta um elenco, você monta olhando para o ano inteiro. Você não monta só para um campeonato, correto? Se você tiver que escolher um campeonato, você tem que escolher o maior, que te dá mais receita, que te sustenta e torna o clube mais próximo da sustentabilidade, que é a Série U brasileiro. Tanto que todo mundo, a gente tem um estadual muito pesado, que é muito importante para as receitas do clube. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de disputar o Paulistão Série A1, ele é bem importante para nós, mas ele é um torneio, ele tornou-se um torneio muito rápido, onde o risco do torneio é maior que o risco do torneio maior, do torneio grande, da Série B. Então, esse risco, o que eu achei? Né? Já tem o risco do campeonato, que a gente já conhece. Então, nós nos preparamos muito adequadamente para correr menos risco do que nós corremos. Nós corremos muito risco. Essa é a leitura que eu faço. Nós corremos um risco maior do que nós tínhamos condições de correr. Nós não tínhamos elenco para passar esse risco que nós passamos. Nós tínhamos um elenco melhor do que isso. Eles conseguiriam ter feito melhor do que isso. E com o treinador também, nossa comissão técnica também. Então, além disso, a gente fez uma programação, coisas que eu preciso falar para o torcedor, né? Prevendo todas essas dificuldades. Ninguém foi pego de surpresa. Nós fomos pego pelo esforço do nosso adversário, pelo alto nível de competitividade. Portanto, a gente fez um planejamento onde o grupo que ficou do ano passado teve 20 dias de férias. Eles sacrificaram o tempo com a família em prol do resultado, em prol de a gente tentar uma classificação, tentar chegar numa semi, numa final, porque são jogadores acostumados a isso, né? Então, nós somos acostumados a isso.
Então, o que a gente queria e planejou, e a pré-temporada foi muito bem feita. Quero aqui fazer a primeira vez que eu participo de uma pré-temporada organizada pelo Zanardi, como líder da comissão técnica. E quero aqui reconhecer que ele fez uma excelente pré-temporada. Ele e seus auxiliares, os auxiliares da casa, a comissão técnica fixa do clube, fizeram um trabalho de excelência, muita organização. O tipo de treino, ele previa um campeonato mais rápido, enfim, você trabalha mais explosão, um pouquinho antes da hora, menos resistência. Tudo foi feito para a gente performar melhor. Então, fica aqui finalizando o Paulistão, e agora que eu estou podendo falar, meu agradecimento pela dedicação. Não é porque você se dedica que vem o resultado que você quer. Bom, mas a dedicação teve. Seriedade absurda, absoluta. Não teve um equívoco na preparação do campeonato. Bom, dito isso, a gente inicia a competição, e eu vou citar aqui, aí não é desculpa, eu acho que a responsabilidade é totalmente minha, né? Não seria preciso dizer isso, até porque eu sou o responsável pelo departamento de futebol, então eu não gostei do que eu produzi, e vou procurar melhorar, vou estudar mais como melhorar, vou reconhecer as deficiências que nós apresentamos, tentar corrigir, e fazer uma Série B mais consistente do que o ano passado, muito mais consistente do que 24. Portanto, eu me coloco aqui junto ao torcedor, de uma forma muito firme, no sentido de que o trabalho não diz o que foi o resultado, não diz o que foi o trabalho. Era para a gente ter pontuado mais e, principalmente, repito, correr menos risco. Com o elenco que eu tinha, e eu confio nesse grupo, em cada um que ficou, nos que estão chegando, tenho certeza que muitos atletas vão performar melhor, porque o Campeonato Paulista, nós fizemos 11 contratações, foram liberados 14 atletas e 20 dias, 30 dias para treinar. Então, eu não gosto muito de colocar isso como desculpa, porque eu acho que a gente tem condições de passar por cima disso, criar entrosamento em cima dessa dificuldade. Até porque todas as outras, muitas equipes também formam um time às vésperas do Paulistão, muitos. Então, nós tivemos essa condição, tentamos fazer da maneira mais correta, e digo que, no decorrer do campeonato, eu não gostei de uma partida que foi abaixo, essa é a análise que eu faço, e respeito quem pensa diferente, mas peço que respeitem a minha análise. O jogo do Guarani foi muito abaixo, em todos os aspectos. A estreia foi ruim. E depois eu pego o primeiro tempo da Portuguesa, que foi um horror. No entanto, ela aquele primeiro tempo gerou mudanças que nos fizeram reagir. Olhando para esses dois períodos, eu vou para o sétimo jogo, que é o da Portuguesa, e depois o Santos, o empate na Vila, onde a gente já jogou diferente, 8 rodadas sem uma vitória, para conseguir uma vitória. Então, isso não é aceitável para mim. Não é aceitável, a gente não pode achar que isso, obviamente, então a gente faz uma autocrítica, e os jogadores também. Então, isso não significa que os jogadores não se entregaram. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. E nessas 8 rodadas, eu citei aqui um jogo que eu não gostei em meio tempo. Todos os outros jogos nós performamos, competimos, fomos sérios e respeitamos a camisa do Botafogo. E respeitamos o presidente, respeitamos sua torcida e a sua história, principalmente. Porque a história desse clube é grande. É de chegar. É um clube gigante no futebol brasileiro e a gente sabe o que é representar esse clube. Então, disso eu não vou abrir mão de falar. Teve muita seriedade de trabalho aqui. Honestidade, cara limpa e entrega de todos os atletas que estão lá dentro, inclusive aqueles que não devem ficar agora. Inclusive eles. É outro problema, eles serem liberados para seguirem a carreira, é uma escolha nossa. Em nenhum momento teve tipo de problema. É uma escolha nossa técnica da direção.
Então, eu queria dizer isso, que jogo contra o Botafogo e São Paulo, São Paulo veio contra o Juventude, nós competimos, nós podemos ter ganho, demos bola na trave, o Botafogo foi o time que mais deu bola na trave. Na competição, mas, pô, essa desculpinha, papinho, não é papinho, pô, estou aqui sério, passando alguns dados, porque ninguém defende a gente, ninguém vai para esses detalhes. Ninguém vai para esses... Isso significa o quê? Que a gente criou. A gente criou as chances, a gente criou oportunidades. Por um detalhe, na finalização, a gente acabou não tendo 2, 3 pontos a mais, 1 ponto a mais. Então, teve jogos que, Água Santa aqui, a gente teve 20 finalizações. Então, isso é o futebol. Então, a gente, mesmo assim, eu estou aqui reconhecendo que a gente tinha que ter ido melhor. Agora, num campeonato de risco alto, que é o Paulistão, como é um mata-mata, né? O maior risco é no mata-mata. Então, o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, com uma folha bem menor. Então, o imponderável ele está mais presente no torneio menor. Correto? Agora, eu vou para o torneio maior e vou muito confiante. Vou muito confiante num trabalho sério. A comissão técnica, o professor Zanardi, me dá essa confiança. Ele é muito exigente, conduz bem o grupo, tem pulso firme. Eu gosto do trabalho dele, acho que ele vai performar, nós vamos performar juntos, e isso não foi quebrado, principalmente pelo que nós passamos no Paulista. No pior momento, onde muita gente desistiu, nós reagimos. Diretoria, treinador e jogador. Mostrou personalidade, o meu grupo de atletas foi para a linha de frente, não recuou, com toda a pressão e dificuldade que a gente sabe que a gente passou, eles se mobilizaram para que essa reação acontecesse. E a gente chega, e aí é um ponto importante, o Campeonato Paulista, no modelo que é, e a gente chega a 2 rodadas do final com chance de classificação. Até o gol do Estevão, a gente estava com grandes chances de classificação, lá no Allianz. Porque o Palmeiras pegaria o Mirassol depois, em Mirassol. E o Mirassol vinha numa baixa de produção grande. Então, assim, nós chegamos a 2 rodadas do final, e mais ali, não sei quantos minutos o Estevão fez o gol, 30, por aí. Então, assim, tem coisas assim que são pequenas para nós. Para mim é pequeno isso aí. Vocês sabem a minha carreira, né? Eu queria mais. Para o Botafogo é pequeno, para a história do Botafogo. Então, não é o suficiente. Não, mas eu também preciso pontuar. Esse campeonato não é fácil. É só time de Série A, Série B. Os times que não têm divisão têm recursos, porque eles pegam uma bolada, um valor grande da federação. Vamos pegar um exemplo. O Velo Clube. Ele vai com um valor que, em 3 meses, ele consegue montar um time interessante. E montou, um belo trabalho do Guilherme. Montou. Eu já passei por isso, em times menores, 15 Piracicaba, Grêmio Prudente, eu já estive lá. E o valor financeiro não me parou. A escassez financeira não me parou. Então, nós tivemos uma condição, repito, dada pelo clube, de performar melhor. Nós não performamos como bem alinhado com as condições que foram dadas, as contratações que fizemos. E, por isso, eu digo que esse tempo agora para a Série B, aí olhando um pouco para a Série B, nós entramos nesse período entre Paulistão e Série B com uma plataforma de jogo encontrada pelo Márcio, e dentro dessa plataforma ele trabalhar opções com tempo. Então, isso é um ganho. Nós mantivemos o treinador, isso ele vem com o conhecimento do grupo que já estava aqui, com esses ajustes que estão chegando, esses atletas que estão servindo para nós ajustarmos um pouco a equipe, e com tempo para trabalhar dentro de um jeito de jogar que ele encontrou e acha que foi o melhor para a competição e deve dar uma sequência. Óbvio, com as suas variações que ele está trabalhando. Então, isso vai ser importante para nós. Então, ficou uma sensação que eu, como dirigente, poderia ter entregue um trabalho melhor ao meu torcedor e ao meu presidente, que confia em mim.
mas nada desastroso. Vamos lá, vamos analisar com calma. Um time que há 2 rodadas do final, e vocês conhecem o Paulistão, vocês conhecem, o risco da competição é grande. Você, há 2 rodadas da final, ainda poderia ter se classificado? Desastroso isso não é. Ok? Então, vamos analisar com profissionalismo, com razão, e corrigir. E tentar fazer uma Série B importante, brigando no pelotão de cima, não deixar aquele grupo de cima fugir. Também sabemos das dificuldades, sabemos do poderio das outras equipes, da grande qualidade do campeonato, mas eu acredito muito que o que a gente faz aqui no Botafogo, casando gestão responsável e sustentável, administrativamente falando, com o elenco, isso aparece mais, te dá mais possibilidades no ponto corrido longo, né? E isso ajuda a competitividade ser grande nossa. Então, é isso que a gente espera que aconteça e vamos trabalhar para que aconteça. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse momento. A gente entende que tudo isso que foi passado com esse novo grupo, que foram quase 50% de troca, perto disso, o entrosamento está muito melhor, isso é inegável, você vê os treinos, e isso é inegável. O treinador tem mais conhecimento de alguns atletas, que ele talvez não tivesse quando chegou, em dezembro, na verdade, ele chegou na reta final da Série B, e nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer o nosso torcedor mais feliz. Não podemos correr o risco que corremos ano passado na Série B. Eu cheguei em 1º de agosto, o time estava na zona de rebaixamento, e com 3, 4 rodadas nós nos livramos, correto? Antes de terminar a competição. Acho que mais ou menos isso, não vou me recordar. Então, é muito difícil, não podemos correr esse risco. Acho que no Paulistão a gente correu um risco que não estava previsto. Acho que a gente deixou... Isso foi o ponto negativo para mim, sabe? E é isso. Ô, Toninho, ouvimos comentários de uma possível saída do Baggio para o Remo. Eu queria que você comentasse aí o que há de verdade nisso. Se há outros atletas do Botafogo que estão sendo assediados, que podem deixar o clube, ou já está tudo conversado, quem está aqui vai permanecer. E em relação ao time sub-20 do Botafogo, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, queria que você comentasse o que muda no patamar do Botafogo, que hoje só... A vida toda, o Botafogo só estava acostumado a disputar o Campeonato Paulista, campeonatos regionais, e agora tem esse campeonato importante pela frente. E se você vai acompanhar este campeonato também, se você tem acompanhado a base, e se tem algum jogador importante, falar, esse aqui eu já estou trazendo para o profissional. Bom, primeiro que é um orgulho muito grande participar desse campeonato, né? Isso se deve à história do Botafogo, ao ranking. Então, a gente estar neste campeonato se deve à história do Botafogo, do início ao fim, até os dias de hoje, correto? Então, isso para nós é um orgulho, e muita gente tem participação nisso. Muita gente importante que passou pelo clube, que ajudou a construir esse gigante que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, isso, para mim, já é um grande motivo de orgulho, estar no Brasileirão Série Sub-20, Série B. Bom, olhando para isso, eu acompanho sempre, né? Já teve, em outros clubes eu não tinha esse gerente de base quando cheguei, por exemplo, na Portuguesa. Aqui eu tenho um gerente extremamente competente, que é o André Leite. Então, eu fico mais no suporte a ele, né? Dentro de uma necessidade que ele tenha. Ele conduz muito bem o trabalho. Eu gosto muito do trabalho dele. Em outros campeonatos, em outros clubes, na Portuguesa, por exemplo, não tinha ninguém. Eu que contratei o treinador da base, além de montar o time profissional, depois de 8 anos, subi quase que invicto. De 8 anos, passaram 8 pessoas lá, não conseguiram subir a Portuguesa. E quase invicto, perdemos no jogo, e ainda montar o Sub-20, o gerente do Sub-20, eu que levei a estabelecer a política de montagem do Sub-20 para que a gente chegasse às finais do Campeonato Paulista Sub-20. Isso falado antes da primeira rodada,
Tinha 3, 4 jogadores treinando sem contrato. Eu vi um treino, mandei fazer contrato. Estão todos jogando hoje. Hudson, o lateral direito, Tauan, o outro lateral direito, Enori, esqueci o nome. O apelido dele era Arão, até trocaram o nome, porque era o Arão por causa do cabelo, parecido com o William Arão. Titular da Portuguesa, no Paulistão. Tudo sem contrato, 3 anos antes. Então, eu estabeleci uma forma profissional e a gente revelou o Paraíso, artilheiro da competição, do Paulistão Sub-20, o Lucas Paraíso, e chegou à semifinal, tirou o Palmeiras dentro do Allianz, e chegou à semifinal, perdeu para o Santos. Então, eu gosto, mas aqui já tem uma pessoa muito capacitada, aliás, muito mais que eu, porque ele vive na categoria de base, tem experiência. Então, o Botafogo está muito bem servido nesse quesito, para esse campeonato. Eu vejo assim que ainda tem algumas posições que eles estão precisando de jogador, estão atrás no mercado. Mas isso, acho que detalhamento disso, mais o Leite que precisa dar, mas a gente vai acompanhar tudo, né? A gente sempre acompanha. O Thales, por exemplo, a gente acompanhava quase tudo, e ele estava programado para ele ser o terceiro 9. Vocês sabem que eu falei do Thales lá atrás. Hoje ele está no Orlando City. Então, assim, a gente acompanha tudo. É obrigação minha olhar o Sub-20 quanto que eu posso. Além, quando eu não posso, o Enori, que é analista de mercado, ele tem que olhar. Ele olha tudo, porque eu não tenho tempo, eu tenho que ver treino, eu tenho que rescindir, eu tenho que negociar, eu tenho que cobrir o Adalberto em algum evento na federação, quando ele não pode ir, está viajando, alguma coisa assim, que é bem difícil, né? Ele está sempre presente. Mas a gente trouxe a figura do analista de mercado esse ano, foi uma sugestão. O Adalberto já pensava, tá? Já pensava nisso, ele me falou. Mas justamente porque o mercado hoje ele é muito grande e rápido e ágil. E se o executivo, o diretor de futebol, achar que vai dar conta de tudo sozinho, nessa questão de fazer a observação em massa, né? Isso é importante. Além disso, o Enori tem outros predicados, que não só esse. Mas o ponto base do analista de mercado é fazer a observação em massa e o acompanhamento de categoria de base. Aí tem outras coisas que são muito importantes também para o analista do mercado, que, graças a Deus, o Botafogo tem um muito competente. E ele me entrega muita coisa além disso, né, em termos de mercado. Então, assim, é uma competição que o Sub-20, eles treinaram, fizeram um jogo-treino conosco, eu gostei bastante, achei o time organizado, achei que teve essa troca de treinador, o retorno do Ricardo, que também já conhecia o clube, já conhecia o Leite, então isso facilita, ajuda, né? Ajuda, e eles contrataram bastante jogadores interessantes. Eu gostei do perfil de alguns atletas que chegaram neste jogo-treino. Eu vi esse jogo-treino contra nós e eu gostei achei uma equipe encorpada. O Bajo, desculpa, o Bajo foram especulações, não teve nunca nenhuma ligação do Remo para mim. Aliás, o Remo tem um executivo que foi meu supervisor no Fortaleza, lá atrás, na Série A, né? Eu fui diretor de futebol do Fortaleza, 2005. O Papelinho era meu supervisor, começando no futebol. E ele é executivo do Remo hoje, ele tem toda a proximidade para me ligar, não me ligou em nenhum momento. Então, acredito que seja só especulação. O Bajo é um jogador importante. Uma eventual saída dele tem que ter uma recompensa financeira, uma compensação, na verdade, né? Melhor termo, financeira, mas a gente não pensa em abrir mão dele, num primeiro momento, a não ser que venha uma proposta muito boa para ele também queira sair, aproveitar, alguma coisa nesse sentido, mas isso não aconteceu. Tá? É uma situação que está bem no campo da especulação. O Toninho, agora, sobre o que pode vir ainda para o Botafogo em termos de contratações, fala-se do Rafael Milhorim, que está jogando na Série 2, enfrentando o Primavera nas quartas de final, um centroavante que pode chegar, não sei se você pode confirmar se tem realmente alguma negociação com esse centroavante, o perfil que o Botafogo busca, como que está atuando nesse mercado. E só uma dúvida a respeito daqueles que não vão continuar, que o Botafogo já avisou que eles não estão nos planos. Perdão. Como é que funciona isso? O jogador vai continuar treinando pelo tempo que for necessário?
O Botafogo não pensa em rescindir contrato com esses atletas, que não pode criar uma situação, o cara não está nos planos, mas está treinando com um grupo. Como que vai lidar com essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer do respeito que eu tenho por esses atletas, né? Em nenhum momento teve algo disciplinar, foi uma escolha técnica. Em alguns, cada um tem o seu tipo de análise, né? Alguns atletas, por exemplo, teve jogador que não jogou o Paulista, como o Luquinha, e também está sendo colocado, está livre para poder encontrar uma oportunidade que ele possa jogar mais, né? Então não foi análise técnica do Paulista, no caso do Luquinha, foi outra coisa, que a gente entendeu que seria melhor fazer esse movimento. No caso dele, no caso são jogadores consagrados, jogadores que eu tenho respeito, então eu recebi um por um, olhei no olho deles, conversei, é uma situação que não é agradável, eu não gosto de fazer isso. No entanto, aqui também, como a gente ainda já cresceu muito em estrutura, mas ainda nós temos um campo de apoio que não tem margem para treino. Se o nosso treinador está usando o campo, eu não posso fazer um treino em paralelo ali. Então, esse foi o principal ponto, até mesmo porque, quando trabalha na academia, eles, às vezes, vêm nos mesmos horários, estão com os mesmos profissionais. Por exemplo, outro dia o Bebeto deu treino para eles, que é o treinador, o auxiliar do Zanardi, direto. Outro dia foi o Ivan. Essa alternância, para que fique claro que nós estamos proporcionando o mesmo trabalho que é dado ao grupo principal. Isso mostra respeito pela carreira deles. Não é porque um jogador hoje não vai ficar no Botafogo que ele é ruim, que eu estou jogando no lixo a carreira dele, de maneira nenhuma. Eu acho jogadores consistentes. Foram decisões, algumas com unanimidade, outras não, né? Não cabe aqui, é a decisão do Botafogo, sempre ouvindo o treinador, que nós devemos respeito a ele, né? E foi uma decisão tomada pelo clube, às vezes sem ser unânime. Então, hoje é normal, isso existe. Eles treinam em separado por questões de espaço, como eu disse, Luiz, e também porque eu não posso, um atleta que eu identifiquei que talvez não fosse ficar conosco, mesmo que sob contrato, eu não posso deixá-lo fazer trabalhos de confronto, como se faz normalmente. Todos os treinos têm trabalho de confronto, alta competitividade, o que pode vir a ocasionar a chance maior de uma lesão de LCA, de um problema no tornozelo, qualquer tipo de lesão. E aí eu prejudico esse atleta, que o mercado está aberto, a janela está aberta, e ele está lesionado, ele não vai conseguir outra recolocação. Eu prejudico esse atleta, então eu preciso preservar. Então, o tipo de treino, a programação segue profissional, mas o tipo de treino é sem confronto. São treinos mais, como a gente diz no jargão do futebol, analíticos, sem muito contato, mas que dá para treinar bastante. A gente consegue. Além disso, tem os trabalhos de força na academia. Uma atenção. E assim que forem surgindo, você me perguntou por que não rescinde e tal. Olha, eu preciso também entender onde esse atleta vai jogar, se vem uma proposta X, Y, também para poder, de repente, eu também preciso ver como fazer essa rescisão, né? Então, assim, se esse atleta está empregado, já para o clube também é um pouco mais, não diria fácil, mas é melhor para fazer uma rescisão, todas as duas partes. Se o jogador consegue uma boa colocação, a rescisão fica mais fácil de se fazer, mais respeitosa, mais tranquila, dá para se discutir melhor. Então, assim, eu acho que nós temos a janela aí correndo até dia 11. Esses jogadores que performaram no estadual, eles podem se recolocar. Tem um limite aí também. A gente está trabalhando para ajudá-los e, por enquanto, ainda eles estão conosco.
O Alisson é do Sport. Nos contratos de empréstimo, geralmente se faz que seria proibida a devolução, porque o que acontece? Quando o Sport me empresta ao Botafogo, ele tira do orçamento dele um valor, e ele usa esse valor para outro jogador. Então, é uma questão, está em contrato, e também é uma questão dos clubes se respeitarem. Imagina, eu fiz um contrato de 1 ano, e depois do Paulistão eu quero devolver, e isso prejudica o planejamento das equipes como um todo, como prejudicaria a minha também, né, se fosse ao contrário. Então, há esse ponto contratual, mas o Sport já aceitou, em termos de facilitar e ajudar também na recolocação, enfim, caso também o jogador se sinta confortável na proposta que vier, na procura do clube que aparecer, enfim, não é nada assim, tem que sair, ninguém está pressionando, nós temos é interessante para ambas as partes que, tanto para eles quanto para o clube, que eles consigam uma boa recolocação. Até torcemos para isso, que eles performam. Todo jogador que não fica, a gente torce para que eles me façam estar errado. Eu fui atleta, eu sei o que é isso. Passar por isso que eles estão passando não é legal. Eu sei disso, não gosto, é o que eu te falei. Se a gente tivesse 2 campos, de repente um que é o futuro do Botafogo, tomara, um campo do lado do outro, eles treinariam no mesmo horário. Tá? As próximas, a gente está precisando primeiro sair alguém, né? Nós precisamos ainda, talvez, mais um zagueiro, além do Carlos Eduardo. A gente tem algo em vista. Pode ser que aconteça, mas o Alisson também, eventualmente, pode fazer ali como terceiro zagueiro pela direita, o Alisson lateral direito. Eu acho que nós temos um time que pode começar bem a competição. Eu acho que, se vier, Luiz, pode ser que venha mais um atleta, além deste zagueiro, mais um. Eu acho que não passa disso, pelo que eu percebo. Nas nossas conversas, mais ou menos está próximo de um fechamento. Agora, a gente precisa entender quem vai sair, para também gerar um espaço financeiro para que cheguem. Então, hoje, nós temos 2 camisas 9. O Alexandre performou muito bem. A tendência é ele dar prosseguimento a essa ascensão dele. Ele, da metade do Paulistão em diante, ele foi muito positivo, né? E temos o Pablo, que eu não abro mão, tenho certeza que ele ainda vai. O Pablo foi um caso de que foi o jogador que mais teve chances de gol na nossa equipe. Por um detalhe ou outro, ele ainda está encontrando a melhor forma dele se sentir à vontade para finalizar, mas ele é muito leve, muito rápido, muito dedicado. Então, é um atleta com um perfil que o Paulistão não me fez. A participação dele no Paulistão não foi negativa, ela foi positiva, porque é importante que o 9 crie situações de gols, ele esteja sempre presente, na expectativa de fazer o gol. Então, com o tempo, acho que também ele vai, com um campeonato maior, dar tranquilidade, entre aspas, para todo mundo. Não é só para treinador, para diretoria, a margem de erro ela aumenta um pouquinho, você pode errar um pouquinho, que você tem muitos jogos para se recuperar. Então, tudo isso pode fazer um jogador render muito mais. Porque o jeito que a gente começou o Paulistão ficou tenso para todo mundo, e nós soubemos jogar com atenção. Isso é importante, uma característica que esse grupo mostrou. Em nenhum momento teve briga entre eles, na tensão absurda, porque são jogadores acostumados em fazer campanhas boas. Em momento nenhum, eles só se uniram, foram se unindo a cada dificuldade que aparecia, e jogando bem, e competindo. Alguns podem discordar de mim, mas eu não vou abrir mão da minha leitura. Vários jogos eu gostei praticamente de como a gente jogou, de como a gente competiu, de como poderia ter criado um pouco mais. Eu acho que a gente tentou ajustar agora com mais opções para o Márcio. A gente cresce em opções de banco.
né? Independente de quem vai jogar, sempre vai ter alguém muito interessante para a opção. Isso é importante na Série B. E a gente está caminhando para um fechamento de elenco. Não posso te dizer que está fechado, mas está perto de. Toninho, para fechar da minha parte, a gente está falando sobre essa questão de ajuste financeiro, de saídas para poder ter chegadas. Uma das coisas que equilibram isso é a utilização da categoria de base. Infelizmente, o Campeonato Paulista, na condição que aconteceu, muito curto, a corda no pescoço por boa parte do tempo, aquela dificuldade toda, não deu tanto espaço, tanta margem para que esses meninos que estão inseridos no trabalho do Márcio Zanardi fossem minutados. Vocês tiveram uma conversa com a comissão técnica para que nessa Série B esses meninos possam ter mais espaço, eles possam afigurar dentro do elenco como peças que de fato minutam, para que o Botafogo consiga ter essa inserção completa e para que esses jogadores façam parte dessa folha salarial, para que essa redução de custo aconteça e o ganho técnico continue acontecendo. A gente tem bons valores na base, tem o Tortello agora que está inserido ao profissional, tem o William que já estava, o Gabriel Cruz, que é um zagueiro que eu acho particularmente bastante interessante, e tantos, o Eric no meio, assim, tem vários meninos que podem ajudar. Existiu essa conversa, vocês têm falado com a comissão, com o André Leite, para que essa subida desses jogadores possa, de fato, ajudar o Botafogo, já que o nosso processo de base vem sendo bem fomentado desde a chegada do André, tem um bom investimento que a SA faz nesse setor. Então, você não acha que está faltando ver esses meninos brilharem um pouquinho mais com a camisa do Botafogo? Não, isso é conversado semanalmente, quase que diariamente. Sempre há essa pontuação. A Série B é melhor para que o jovem possa atuar, porque, como eu já disse, a margem de erro ela aumenta um pouquinho, a margem de você poder se melhorar, se corrigir, o erro, né? O erro ele pode acontecer um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais frequente, porque você tem tempo para se recuperar, entre aspas, né? A gente não quer que erre nunca, mas o erro é natural do ser humano. Mas a gente, no Paulistão, a gente levou o Breno, que é da base, né? O goleiro, nós liberamos o Michael, baita profissional também, foi bem no Betim, foi para o Botafogo da Paraíba agora. Nós liberamos e fixamos o Breno como terceiro. Então, já é uma decisão que caminhou de encontro à utilização da base. O Rafinha, o William também. Por que o William não performou no Paulistão? Porque ele veio de lesão. Ele jogou a Copinha São Paulo, se vocês vão lembrar, no último jogo da Copa São Paulo, ele entra contra o Atlético Mineiro, porque ele vinha de lesão. Então, ele começa o ano num estágio final de transição. Mas é um jogador, por exemplo, que nas nossas conversas ele precisa ter mais espaço esse ano. Tá? É um jogador com potencial enorme, bom profissional, correto, trabalhador, excelente pessoa, e ele merece, dentro de uma naturalidade das decisões do treinador. Ele vai ter o espaço dele. Então, ele dentro dos trabalhos, ele vai ganhando, ele precisa performar. O jogador da base também precisa performar, precisa ter personalidade. O outro foi o Thales. O Thales estava programado para ser parte importante até do Paulistão. E veio um negócio que nós não poderíamos deixar de fazer. Até o mesmo jogador queria muito ir. É um empréstimo para o Orlando City. Então, isso aí, eu não consigo achar um 9 assim na base, sai o Thales, vem outro. Não tem. Com todo o respeito, é difícil. Ele vinha performando bem, um menino de personalidade. Está jogando lá no Orlando, jogou de titular esses dias, a gente acompanha todos os jogos, né? Faz a edição, então a gente está acompanhando tudo que está acontecendo com ele. Tomou um amarelo, quase foi expulso daquele jeitão dele. Então, assim, a gente está acompanhando. O Tortello está inserido no grupo. Vamos ver a produção dele. Como eu te falei, o Tortello tem muita concorrência. Tem o Wesley Dias, tem João Costa, que é da base também. Tem Bispo, tem Maciel, tem Sabit, são todos bons jogadores. Ali no meio a gente precisa ter gente. Dramezino. Então, ainda tem Matheus Barbosa voltando. Tem o Yuri, que a gente acredita bastante que possa nos ajudar também, que é do Sub-20. Esses atletas, eles
eles estão inseridos no nosso dia a dia e, repito, o Thales mesmo era para ter feito Paulistão. Estava programado que acaba a Taça São Paulo, ele vai para o nosso grupo, de forma efetiva, assim, podendo ser usado. E acredito que se tivesse ido, agora já tinha a negociação em andamento e a gente não fez esse movimento para preservar esse negócio, que acabou sendo muito bom para ele. Enfim, a gente está sempre olhando. Eu acompanhei todos os jogos, fui para Brodowski em todas as partidas, fui para Franca, olhei todas as partidas. Sempre que eu estou em Ribeirão, eu vou ver em loco. Às vezes não consigo ver fora, mas o nosso analista de mercado, Enori Martins, ele sempre vê. Aqueles jogos que eu não consigo ver, ele está sempre vendo e sempre me passando análise em tempo real. Acaba o jogo, ele me passa análise do que aconteceu no campeonato sub-20. Era assim no Guarani também, onde eu trabalhei com ele. Então, essa atenção ela é primordial para que, primeiro, a gente consiga sempre estar com a folha equilibrada e também dar vazão e razão à existência das categorias de base e ao investimento que é feito, né? Senão, e também incentivar, né? O jogador ver que um atleta, colega, teve oportunidade em cima, isso incentiva o jogador. Tem o Eric também, que é um jogador que a gente gosta muito, também lesionou, então perdeu um pouquinho de tempo, aí, não conseguiu jogar a taça, só jogou no último jogo entrando, e aí piorou a lesão, enfim. Esse tipo de coisa a gente está acompanhando, tem toda a fotografia do Sub-20 na minha cabeça, a gente sabe quem é quem, e vai sempre olhando. E a Série B também vai apresentar o Rafinha, que vai ficar incorporado. Nesse momento, a gente quer manter o Rafinha aqui, embora nós tenhamos dois grandes laterais esquerdos, o Gabriel Risso performando enormemente, e o Jean Vitor também, a gente sabe que a confiança que a gente tem nele, o clube tem nele, tem o Rafinha também, que vai ficar com a gente, aprimorando. E se tiver uma oportunidade, e o Zanardi achar que deve colocá-lo, nas conversas com o Zanardi, ele tem gostado do Rafinha também. Tá? E até, de repente, experimentando também ele em outra função, testando, olhando, conhecendo o atleta no dia a dia. Está tendo esse cuidado e não isolar o jogador, vai emprestado. Não, ele tem estamos com esse cuidado. O Cruz também, mencionado aí pelo Murilo, também é um jogador que a gente está sempre olhando.